Microempreendedor individual, o famoso MEI, vamos falar um pouquinho sobre esse tipo de empresa. Por mais que eu acho muito pouco provável que seja a melhor opção para você, você provavelmente vai ter muito contato com esse tipo de empresa, que é um segmento que vem crescendo muito, principalmente no setor da construção civil, né? Pedreiros, encanadores, pintores, pessoal do gesso, eletricistas, enfim, carpinteiros, vários profissionais da construção civil têm optado por esse tipo de empresa para poderem, faturar, para poder trabalhar para diversas empresas, muitas vezes ao mesmo tempo, né? E não ficar tão dependentes da CLT. Então é muito interessante que você conheça um pouco esse tipo de empresa, até para poder cobrar documentação, para poder entender com que tipo de empresa você está lidando, tá? Ao longo da aula a gente vai falar aqui porque que eu acho que não vai ser muito vantagem para você considerar ter uma MEI para você, né? Então, o microempreendedor individual, também conhecido como profissional autônomo e microempresário, foi criado ali na faixa de 2008, 2009, principalmente pela Lei Complementar de 128 de 2008. E o microempresário individual não pode ter sócios, né? Assim como o Eireli, é somente uma pessoa que é o dono, né, proprietário da empresa. E começa o primeiro fator limitante, é no máximo um funcionário. Então, o MEI no máximo um funcionário. Por isso eu acho difícil que sua empresa, como uma empresa de engenharia, geralmente vai ter mais de um funcionário, então a gente já começa a complicar um pouco o contexto. Outro fator limitante é o faturamento anual, na receita bruta anual, né? Na faixa de R$81 mil. Isso, lógico, ano a ano vai reajustando, mas o fato é que é um valor muito baixo de limite de faturamento. Muitas vezes numa reforma, você tendo que faturar aí material, mão de obra e sua margem operacional, você às vezes numa reforma já passa esse limite. Então já começa a complicar bastante o cenário de você ter uma MEI de fato. Então a MEI, ela fica enquadrada no tipo de tributação do Simples Nacional. Então fica isento também dos tributos federais, Imposto de Renda, PIS, COFINS, IPI, CSLL, e paga somente uma taxa mensal de funcionamento que é na faixa aí dos R$50. E então, vou colocar no slide aqui os valores dependendo do setor, mas é na faixa dos R$50 e isso também vai sendo reajustado anualmente, de acordo com o salário mínimo. E as listas de atividades do MEI, aí entra o outro fator limitante, são um perfil muito operacional geralmente. Por exemplo, consultoria, que é muito comum para engenheiros prestarem serviço de consultoria, né? A gente mesmo, volta e meia, surge alguma demanda de consultoria, não é o nosso foco, mas enfim, já não pode pelo MEI. Então, o MEI é um pouquinho mais restrito em relação à sua base de atividades, um pouquinho diferente do Eireli, que a gente viu na aula passada. Eireli tem uma lista bem extensa de atividades, já o MEI não. A MEI acaba sendo muito operacional e acaba sendo bastante limitante em relação a isso. E, como eu falei, o MEI só pode ter um funcionário recebendo no máximo o teto da categoria. Então, é o limite do limite, é só um funcionário e ainda o máximo de pagamento teto da categoria. Então, fica bem complicado você ter margens ali de novas contratações ou, enfim, remuneração com o teto, querer pagar mais que o teto, enfim, fica bem complicado. Então, vantagens, principalmente a simplificação e os baixos tributos. Isso ajuda as pessoas, às vezes, que têm um grau de instrução menor em relação à contabilidade, em relação a finanças, a se formalizar dentro do mercado. Então, geralmente, esse é um primeiro passo para profissionais que estavam acostumados com a CLT e decidiram, às vezes tem aquela veia mais empreendedora, querem ver como é que é ter uma empresa, geralmente começam com o MEI, como eu falei, o caso da construção civil. Isso é um dos fatores que vem crescendo bastante, profissionais da construção civil adotando o MEI. E a desvantagem, acho que já está bem claro aqui ao longo da aula, são esses fatores limitantes, principalmente a lista de atividades permitidas, que geralmente são mais operacionais, o faturamento anual, que é no máximo aí na faixa de R$81 mil, e o limite de um funcionário recebendo o teto da categoria, tá? Lembrando que a gente está fazendo essa aula aqui no final de 2020, esses valores vão sendo reajustados anualmente, mas é mais ou menos isso daí, no reajuste também anual não acaba sendo muita coisa. Então, tem aí esses fatores limitantes, acredito que não vai ser o caso aí da sua empresa de engenharia estar pelo MEI, mas é muito interessante que você entenda o MEI para eventualmente estar
contratando o MEI para sua obra, para sua reforma, ou até instruindo pessoas para entrarem pelo MEI, né? Às vezes você tem algum prestador de serviço que é uma pessoa excelente, que você vê que tem condições de te atender em diversas obras, ou tem condições de te atender numa obra, atender uma outra empresa de um amigo seu, de uma outra cidade, ou mesmo da mesma cidade, e você gostaria que aquele profissional saísse da CLT e pudesse te atender e atender seu amigo, por exemplo, né? Então você pode estar mostrando essa possibilidade, até mostra essa aula aí para ele, para que ele possa, né, se aventurar, entre aspas, no empreendedorismo. Eu acho muito difícil pessoas que entram para o MEI, né, esses profissionais da construção civil, depois voltar para a CLT. Tá? É muito difícil isso acontecer, eu vejo muito pouco, eu vejo cada vez mais a transição da CLT para o MEI, e talvez seja uma opção que eles não tenham ciência dessa opção. Então, fica aí a dica de você, às vezes você tem um funcionário, ou conhece um funcionário que trabalhava na empresa antiga, que você era contratado também, às vezes essa pessoa está sem trabalhar, às vezes a pessoa está trabalhando, mas não está feliz. Talvez você possa, né, introduzir esse conceito do MEI para esse profissional, para ele vir trabalhar, não digo trabalhar, para prestar serviço para você e para prestar serviço para outras empresas também. Então é uma forma também de ajudar esses profissionais e também ajudar a formalizar o mercado, a aquecer o mercado, tá bom? Então esse é o MEI, espero que tenha sido instrutivo para você e você passe essa instrução aí para outros profissionais também. Valeu!